aqui para vos contar um testemunho, 2 testemunhos aliás, também contámos há bocado. Então, esta semana nós tivemos, houve uma pessoa que me ligou por volta da meia-noite e pouco, estava em aflição, estava com dores e precisava de ir para o hospital, então eu levei-a, depois chamámos o Kim foi lá ter, ficámos lá e o que é que aconteceu? Tanta coisa. Então, nós estávamos os 3 e vimos tipo uma pessoa a passar que estava debilitada, estava sozinha, chamava-se Mara. Eu gosto sempre de perguntar o nome porque as pessoas têm nome, né? Como ouvimos há bocado na pregação. E essa senhora estava mesmo debilitada, ela tinha tido uma crise no autocarro de hipoglicemia e estava ali sozinha naquele momento, porque ela vinha do trabalho. Eu fui lá conversar um bocadinho com ela, saber da vida dela, saber dela só. E depois, no meu coração, senti mesmo de orar por ela. Orei por ela, entretanto ela foi embora, o marido chegou e tinha vindo outra senhora que estava muito indignada e muito aflita, porque isto já eram 2 ou 3 da manhã, e aquela senhora que estava mais indignada, ela já estava lá para aí desde as 9, eu vi na pulseira, 9 e tal. Desde as 21 e não tinha um especialista para ela precisava de um otorrino porque ela dizia que lhe doía muito aqui e aqui a cabeça e aqui o ouvido, esta zona, e ela estava mesmo com muitas dores e ela estava revoltada porque dizia, agora se não há especialista vai-me ver um médico de clínica geral e vai-me só dar um medicamento que eu podia ter tomado em casa e o que é que vim para aqui fazer e pronto, estava chateada, estava triste e ela foi embora. Entretanto, quando eu volto para dentro, eu estava lá fora, quando eu volto para dentro para junto com quem eu estava a contar isto e eles disseram, mas qual senhora? Como é que era a senhora? Pronto, eu disse, uma camisola assim, sim. Pronto, e eles disseram, está ali. Eu disse, ok, vou lá ter com ela e vou perguntar se ela quer oração. Ela estava mesmo na primeira fila da sala de urgência. E pronto, eu cheguei ao pé dela e disse, então, como é que se chama? E ela disse, sou Florentina. Eu disse, ok, então, mas está com muitas dores, porque ela estava assim, tipo, assim curvada, com a cabeça baixa, mesmo triste. Eu disse, está com muitas dores. Sim, olha, eu posso orar por si. E ela, ao início não entendeu, eu disse, posso pedir a Deus por si? Sim. Ok, então orei por ela, fechamos os olhos, orei por ela. Uma coisa tão simples. E ela, quando abrimos os olhos, disse, então como é que se sente? E ela começa assim a palpar aqui esta zona, regala assim muito os olhos, olha para mim e diz, o que é que fizeste? O que fizeste? E eu sorri e ela, o que fizeste? Não está a doer. E fazia assim, e virava, e não está a doer, já não está a doer, já posso ir embora? Perguntava-me ela, e eu, pois, se já passou, já podes ir embora, já pode ir embora. E ela, já não está a doer, e depois ela ficou tão feliz, mas tão feliz, ela estava tão feliz, depois fomos ter com o Kim e com outra pessoa que estava connosco e ela dizia, isto foi um milagre, e depois beijou-me a mão e eu disse, não é preciso, e ela, mas não tem Covid, e depois abraçámos-nos, nem sequer nos lembrámos do Covid, abraçámos-nos mesmo, e foi tão importante, foi tão bom, ela estava tão feliz porque Jesus a tinha curado, e ela depois começou a dizer, porque eu fui a Fátima. Eu disse, não, foi Jesus. E ela, mas eu fui a Fátima. Eu dizia, não, foi Jesus. E ela, mas eu já posso ir embora. Ela assim, estava chocada. Eu já posso ir embora, já não dói, foi um milagre. E depois, entretanto, nisto chamou o nome dela. Florentina, não sei quantos. Quer dizer, uma pessoa que estava lá desde as 9. Eram 2, 3 da manhã. Chamou o nome dela. E ela diz, eu não vou, eu já não preciso. E foi embora para casa. Amém. Aquela mulher foi curada. Entretanto, tantas coisas aconteceram naquele lugar, naquele sítio. Eu e o Kim estávamos... havia uma pessoa que estava debilitada e eu e o Kim estávamos... e eu orei para essa pessoa e percebi algo demoníaco mesmo. E depois estava a perguntar ao Kim, porque não sabia identificar, e perguntei, olha, isto assim, tipo, o que é que achas, o que é? E essa pessoa estava à nossa frente, na cadeira da frente, ouviu. E depois há um momento em que eu e o Kim estamos sentados e eu vi mesmo tipo um demónio, tipo gigante, muito maior do que nós, muito grande. E ele veio mesmo assim contra nós, tipo, mesmo tipo assim, vá! E eu lembro-me de pensar assim, ok, agora ele vai pegar em mim e vai-me mandar contra o vidro. Foi a mesma sensação que eu tive, ele vai pegar em mim e mandar-me contra o vidro. E nisto eu começo, tive que ir lá para fora para tirar um pouco a máscara, porque precisava de respirar, tipo, daquele impacto, daquela coisa. E
E nisto depois também estava tipo a tremer, comecei a tremer, não foi aqui? Estava a tremer, estava mesmo gelada, tu viste? Eu estava mesmo gelada e o Kim estava bué quente lá dentro e eu tipo a tremer, bué gelada, depois começámos a orar e não sei o quê, entretanto tipo aquela pessoa que estava endemoniada, ao mesmo tempo que eu tinha tido aquela percepção daquele demónio vir contra a nossa vida, aquela pessoa disse-nos que ela sentiu que nos odiava mesmo e que ela nos queria matar. Ela disse, eu queria vos matar e matar-me a seguir. Foi assim que ela disse. Percebem? Aquilo foi mesmo muito forte. E depois essa pessoa ao longo da noite, nós ficámos lá muitas horas, a noite toda, até ao dia a seguir, e depois o Kim ainda ficou um pouco mais o Virgílio, e o Fábio também. E tantas coisas aconteceram, tantas pessoas que outras pessoas também orámos, que entregámos uma palavra, tantas coisas que aconteceram, mas o que interessa é que aquela pessoa foi liberta e a outra pessoa foi curada e a outra pessoa ouviu de Jesus e o reino foi estabelecido naquele lugar, e isso é o mais importante. Não importava se nós tivéssemos morrido, olha, também não importava, porque alguém tinha sido curado, né? E o reino estava a ser estabelecido naquele lugar, e eu quero mesmo incentivar-vos e desafiar-vos, como eu disse há bocado, a buscarem a presença de Deus, a buscarem mesmo tipo o reino. É aqui, é agora. Já não há mais nada que nós possamos, não há nada a perder, é até que nada mais importe. Não se esqueçam disto. Vocês não ouvirem nada do que eu estou a dizer, lembrem-se, é até que nada mais importe, ok? Amém. Também uma história interessante, nós oramos por uma mãe de 60 e tal anos, com uma filha de 38 anos. A filha tinha um problema porque se atirou do segundo andar, pensava que era o super-homem, atirou-se do segundo andar, ficou enfiada nos ferros, a moça está viva, e comecei a falar com a mãe, o Virgílio conhece, também falou, uma senhora que aos 43 anos, ela perdeu um peito, e aos 43 anos começou-se a envolver com drogas duras, 43 anos. E agora ela quer sair das drogas e o mundo da droga persegue-a. Nós oramos pela filha, oramos pela mãe. Pá, vamos ver. Isto foi no segundo dia à noite. Na segunda noite foi muito interessante. A Lúcia foi uma bênção. A Lúcia ajudou-nos muito, vestiu a bata, sentado de serviço, foi lá dentro, foi uma bênção. Obrigado, Lúcia. Foste uma bênção. E uma coisa que eu vi, eu às tantas... na segunda manhã, porque nós passámos uma noite, um dia, uma noite, e na manhã eu entrei lá dentro e estava lá um doutor que a Patrícia e a Ana Maria conhece, o doutor Lombardo, 2 cirurgiões para aquilo tudo. Só para vocês perceberem, o livro de reclamações que começou, encetou dia 1, mais de metade estava preenchido com reclamações de pessoas. E quando eu entro lá dentro, aquilo é uma azáfama, um mundo, toda a gente a correr, eles a passarem o turno, os médicos de um lado para o outro. E eu estava com o Virgílio e disse, Virgílio, nós não temos que reclamar de nada. Porquê é que vamos reclamar? Não é? Porque o que é que nos dá o direito de reclamar? Quando cheguei lá dentro percebi, 2 cirurgiões. Tinham feito uma cirurgia à noite, não foi, Lúcia? Levaram 3 horas a fazer uma cirurgia. Tinham que desinfetar a máquina dos taques por causa do Covid. O que é que nós podemos reclamar? Vamos reclamar do quê? Se nós tivermos a oportunidade de orar por pessoas. E eu percebi lá dentro aquilo, uma confusão, os enfermeiros de um lado para o outro, o médico a circular, e toda a gente a chamar o médico. E assim, mas vamos reclamar do quê? Não é? Nada. O médico foi uma bênção. Eles foram uma bênção. Ok, eu vou pregar sobre uma história, que é a história que eu mais gosto da Bíblia. Há várias histórias que eu gosto, mas esta é uma história que me impressiona muito, até pelos personagens. Tem a ver com o rei David e tem a ver com um homem que ninguém queria. Eu vou ler a história, hoje não trouxe, eu não gosto muito de ler no telemóvel. Tive com um amigo meu da África do Sul, um rapaz que fez o programa na sexta-feira, já tinha estado com ele e com a esposa, um rapaz que fez o programa Desafio Jovem há muitos anos, o melhor guitarrista que eu conheci, mesmo o melhor guitarrista, tocou nas conferências todas do Desafio Jovem, o Gilberto, não sei se alguém ouviu falar, eles conhecem, ele casou com uma moça também que fez o Instituto Bíblico, estão em África do Sul, e eles por causa do Covid estão cá há 4 meses, para se ir embora e não conseguem.
E eu estava com ele, estávamos a falar e estávamos a partilhar o mesmo sentimento. Nós não conseguimos ler a Bíblia nesta coisa, tem que ser com o papel, estão a ver? Com aquilo que a maioria do pessoal já não sabe o que é, não é o formato de papel. E então eu gosto mais do formato de papel. Estávamos a falar, não, eu leio a Bíblia em papel, gosto mais disto, do papel. E eu vou ler-vos esta história, 2 de Samuel. É uma história muito linda, mas eu queria tentar pregar de uma forma diferente. Não chegar ao lugar comum. Ao lugar comum não preciso de pregar porque todos têm a revelação. E diz assim a Bíblia, escute bem a história. E disse David, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas. Benevolência por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Tinha sido servo de Saul. E o chamaram à presença de David, disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Segunda vez, benevolência de Deus. Então disse Ziba ao rei, há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E isto é uma consideração que eu quero que os irmãos depois notem. A forma como Ziba caracterizou o Mefibosete. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei David e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, era o nome deste rapaz, filho de Jonatas, e Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a David e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse David, Mefibosete. E ele disse, eis aqui o teu servo. E disse-lhe David, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência. Mais uma vez, benevolência. Por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. E ele se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Eu já explico porque é que Mefibosete se achava um cão morto. Então chamou David a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Ok, até aqui a palavra de Deus. Nestes dias que correm, a igreja tem mudado o seu conceito, pelo menos. E David teve a percepção que podia haver alguém da casa de Jonatas, da casa de Saul, que precisava de benevolência. Escute isto. Tinham passado 20 anos. 20 anos, Saul tinha morrido, Jonatas tinha sido morto, Saul tinha sido morto, e estava um filho de Jonatas, Mefibosete. E Mefibosete era aleijado dos 2 pés. Tinha uma deficiência. E mais do que essa deficiência, ele tinha outro problema acrescido. E David pergunta. David estava envolvido com guerras. Grande parte da vida de David foi envolvida. A vida foi consumida com guerras. Para libertar o território, para libertar Jerusalém, lutar contra os amorreus, contra os filisteus. A vida de David foi uma vida intensa, sempre a guerrear, sempre a guerrear, sempre a guerrear. O desejo era trazer a presença de Deus, a Arca da Aliança para Jerusalém, mas ele sempre a guerrear para manter a paz. E David, escute bem isto, e David no meio deste contexto de guerra, sempre guerra, David lembra-se, alguém da casa de Jonatas, da casa de Saul. E agora escute, David estava num contexto de guerra, ele diz, para que eu tenha bondade para com essa pessoa. Para que eu possa exercitar a benevolência de Deus para com esta pessoa. E esta palavra benevolência está escrita neste texto tão pequeno, 3 ou 4 vezes. Benevolência, 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 benevolência.
E eu quero pregar isto de uma forma diferente, porque eu não quero entrar no lugar comum. O que é que levou David a pensar em alguém da casa de Saul? Pudesse haver alguém perdido da casa de Saul. O que é que levou David a pensar? O que é que levou David a tecer este comentário? Há alguém da casa de Saul para que eu possa fazer benevolência para com essa pessoa? No meio da guerra, no meio dos problemas que David tinha, no meio da gestão do palácio, da gestão do reino, da gestão de Jerusalém, no meio daquela panóplia toda de coisas para gerir, ele pensou em alguém da casa de Jonatas. Escute bem isto, porque nós hoje temos que pensar o que é o ministério da igreja. E porquê é que David pensou em alguém, passado 20 anos, no meio de um conflito armado, no meio da gestão armada, da gestão bélica, da gestão da guerra, ele pensou na gestão do palácio, ele pensou, há alguém da casa de Jonatas para que eu possa ser bondoso com essa pessoa? Eu tenho uma versão. O mesmo David que depois de pecar com Betseba, e o filho ter morrido, ele disse, não retires de mim o teu espírito. Não me lances fora da tua presença. Torna-me a dar a alegria da salvação. Salmo 51. Eu podia recitar isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Não retires de mim o teu espírito. Então, no meio de tanta confusão da vida de David, ele pensou, alguém perdido, alguém com problemas, alguém em dificuldade da casa de Jonatas, para que eu possa ser bondoso com esta pessoa. Eu tenho uma ideia, um conceito. No meio da guerra, 20 anos depois, o Espírito Santo inspirou David. E este é o segredo para a nossa vida. Nós só conseguimos entender o que vai no coração dos outros se nós nos deixarmos tomar pela inspiração do Espírito Santo. Porque senão nós seremos egoístas, desatentos, não teremos exercício de benevolência para com ninguém se não for o Espírito Santo a inspirar-nos. E o que é isso, inspiração de Deus, inspiração do Espírito Santo? O termo inspiração na Bíblia significa que Deus sopra, que Deus respira, que Deus tem fogo. E esse fogo de Deus nos atinge, nos enche, nos preenche. Então, quando Deus pensou em Mefibosete, Deus pensou em palavras humanas. E Deus no céu, através do seu Espírito, Deus pensou, David, tenta perceber se há alguém da casa de Saul e de Jonatas que precisa da tua e da nossa benevolência. E Deus concebeu esta ideia e soprou isso no coração de David. Por isso é que David pergunta, no meio da guerra, no meio da confusão, no meio da gestão do palácio, dos filhos, David pergunta, há alguém da casa de Jonatas para que eu possa ser benevolente com essa pessoa? Porquê é que David chegou aí? Porque o Espírito Santo o inspirou. O Espírito Santo o inspirou. O Espírito Santo o fez recordar de um tratado de honra que ele tinha, um pacto de honra que ele tinha com Jonatas, que está lá em 1 Samuel 20, 11 em diante, em que David e Jonatas têm um acordo tão amigável. Eles eram mais próximos do que irmãos. Eles eram tão próximos, que Jonatas diz, David, se eu morrer, toma conta dos meus filhos. E David, passado 20 anos, no meio da guerra, David lembra-se dessa honra, desse pacto de honra, dessa palavra. David, toma conta dos meus filhos. E então David, no meio daquilo tudo, passado 20 anos, David pergunta, há alguém da casa de Jonatas para que eu faça de benevolência? Quem é que fez David pensar nisso? A inspiração do Espírito Santo que entrou no coração de David. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. E sabe o que é inspiração? É sopro, respiração, fogo, fragrância, perfume, essência, vontade, som. Inspiração de Deus é como um trompetista sopra no trompete e enche o trompete de sopro e de som. Então Deus soprou no coração de David. E o som que Deus soprou no coração de David foi o som. Alguém da casa de Jonatas, para que eu possa ser tão bondoso com esta pessoa. Sabe qual foi a fragrância, o perfume? Porque também a inspiração de Deus é quando é largado
um perfume, quando é liberto o frasco, aberto o frasco, e uma fragrância, um perfume é derramado e enche a casa, enche o coração, enche o ambiente, enche a atmosfera. E o perfume que Deus soprou, o perfume que Deus largou através da inspiração no coração de David foi: faz benevolência. Então há um som que veio do coração de Deus para o coração de David. Alguém da casa de Jonatas ainda vivo. E há um perfume que encheu o coração de David para que eu tenha amor por esta pessoa. E quando Deus falou, quando Deus soprou, quando Deus respirou, quando o fogo de Deus atingiu o coração de David com esta inspiração, com este som, quando você sopra um instrumento de sopro, sai som. E o som era alguém da casa de Jonatas. E houve um perfume que foi liberto, uma fragrância que encheu o ambiente do coração de David, para que eu ame esta pessoa. E houve uma vontade de Deus que foi transmitida, revelada no som, e houve a essência de Deus que foi soprada no coração de David. Escute isto: quando Deus sopra em nós, moléculas de Deus, partículas de Deus ficam dentro de nós. Se você soprar num instrumento, moléculas que saem da sua boca ficam dentro daquele instrumento. Moléculas de Deus ficaram no coração de David. 20 anos depois, Deus soprou um nível de inspiração para que David se lembrasse de um homem coxo. E vem alguém e diz: olha, há um coxo. E sabe, normalmente nós tratamos as pessoas assim. David perguntou: alguém da casa de Jonatas? E o Ziba disse: há um coxo. Então normalmente quando se referencia a alguém, a pessoa é referenciada sempre pela parte negativa. Há um preto, há um maluco, há um pobre, há um desgraçado, há um que não sei quê. E esta é a nossa tendência, sempre classificar os outros negativamente. Sempre. Temos sempre uma tendência de caracterizar as pessoas de forma negativa. E não foi isso que Deus falou. David ouviu bem. Alguém da casa de Jonatas, algum filho. Não um coxo, mas um filho. Alguém da casa de Jonatas. Não um maluco, não um desgraçado, não um pobre, não um pedinte, não uma pessoa marginalizada. Um filho. E o Espírito Santo falou: alguém descendente de David, de Jonatas e de Saul. Não o coxo, mas Ziba chegou lá e disse logo: há um coxo. Ou seja, está ali um defeituoso, está ali um que não presta para nada, está ali um que é marginalizado, está ali um que ninguém quer. E esta é a nossa tendência sempre. Há um coxo. Mas David tinha ouvido bem por inspiração divina. Alguém da casa. E agora escute, e quando disse alguém da casa, o Espírito Santo disse a David: algum príncipe? Porque Mefibosete era príncipe, neto do rei Saul, neto do príncipe Jonatas, que morreu na batalha. E o Espírito Santo disse a David: algum príncipe? Alguém que seja da casa real? E o Ziba disse: há um coxo, um que não presta. E esta é a nossa tendência sempre. E sabe o que acontecia na época? Normalmente quando um rei era empossado e ficava no trono, mandava destruir a casa do rei anterior. Mas David não fez isso. David não quis destruir a casa de Saul. E o Espírito Santo disse: olha, alguém da casa de Jonatas, com quem tu faças coisas boas, ames incondicionalmente. E veio o Ziba e disse: há um coxo. E agora escute, o coxo chamado Mefibosete, que significa aquele que derrota a vergonha. Agora vejam, um coxo que vai derrotar um síndrome de vergonha, um demónio de vergonha. Este coxo, Mefibosete, que significa o nome dele, é aquele que venceu Baal, venceu um demónio, ou aquele que venceu a vergonha, porque depende do texto em hebraico. Mas Mefibosete foi um rapaz que, quando Jonatas morreu, o pai, e Saul morreu na batalha, a criada, para fugir com ele, para que ele não fosse apanhado, deixou-o cair e ele partiu os 2 pés.
E ao cair e partir os 2 pés, a criada, para se safar, deixou-o no meio da rua. E vem Maquir, que era um homem pobre, que vivia numa favela, numa barraca, numa cidade pobre, onde todos comiam do lixo, onde todos viviam pobre, uma cidade de miseráveis, toda a gente que era miserável, toda a gente que era pobre, toda a gente que era pedinte, toda a gente que não tinha curso nenhum, ia para Lodebar. E levaram um príncipe para onde? Para a cidade de gente que ia pedir. De gente miserável, de gente pobre, de gente que comia do lixo, de gente favelada, de gente de barraca. E um príncipe viveu 20 anos no meio de gente de barracas. Aquele que tinha direito ao trono, se Saul tivesse portado bem. O herdeiro do trono de Saul, Mefibosete, viveu 20 anos, porque ele foi para Lodebar aos 5 anos, com os pés partidos. E passa um pedinte, passa um pobre, passa gente que comia no lixo, passa gente que não valia nada aos olhos da sociedade, e pega em Mefibosete e o leva para Lodebar, Maquir. Passado 20 anos, o Espírito Santo inspira David e pergunta, e diz-lhe, vê se há alguém da casa de Jonatas, para que eu e tu, disse Deus, possamos fazer de benevolência, possamos adotá-lo em amor. Há um homem coxo. Então mandou buscar. E agora imagine, os soldados de David entrarem naquele espaço, naquela vila, naquela cidade, onde só havia barracas, montes de lixo, pedintes, pessoas pobres, miseráveis, sem condições de vida, que comiam do lixo. Pessoas todas deformadas socialmente, e entra o carro do rei. Onde está Mefibosete? O filho de Jonatas, o coxo, como nós dizemos muitas vezes, o desgraçado, o miserável, o drogado, o pedinte, aquele que teve o prisioneiro, o aprisionado, o endemoniado. Nós temos sempre caracterização para as pessoas de forma negativa. Vive na casa de Maquir, filho de Amiel. O cigano, não é? Como às vezes falam do meu amigo Henrique, que é pastor e é de origem cigana, o cigano. Não é? Então chegam à casa de Maquir e está lá Mefibosete. Está lá Mefibosete e, olha, vem que o rei quer te conhecer. Sabe, nós só podemos chegar ao coração das pessoas se nós formos inspirados pelo Espírito Santo para fazer de benevolência, de bondade, mostrar a nossa bondade, o nosso amor, o nosso interesse. 3 dias no hospital, o que é isso? Posso dormir a seguir? Amém. O que é isso? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Eu já disse a Marília, eu vou uma noite para o hospital orar, porque eu quero abençoar aquela gente. O que é isso? Então, o Mefibosete, o termo do nome dele significa aquele que vence a vergonha, ou aquele que vence Baal, derrota Baal, chega à casa de David, e por isso é que ele diz, tu vens-me abençoar sendo eu um cão morto. Porque é que ele se considerava um cão morto? Porque viveu 20 anos no meio dos pedintes, no meio das barracas, no meio do lixo, no meio da dificuldade, no meio da pobreza, no meio de uma vida social deplorável. Um príncipe que viveu deploravelmente. E ele chega a casa e David diz, não, eu vou-te restituir tudo o que era do teu avô Saul, todas as terras, e vais comer todos os dias à minha mesa. Todos os dias tu vais comer à minha mesa. Todos os dias tu vais comer, porque Deus tinha instruído David que devia de fazer benevolência para com aquele homem. Eu pergunto muitas vezes a mim mesmo, quantos Mefibosetes eu encontro? A igreja tem que mudar o seu sentido de vida. Eu disse isto esta manhã, eu já não acredito em ministérios dentro do espaço do palco. Porquê? Porque o verdadeiro ministério da igreja é o ministério da reconciliação.
reconciliar pessoas com Deus, reconciliar pessoas com a vida, reconciliar pessoas com elas próprias, reconciliar pessoas com o amor de Deus. Se David não tem ouvido o Espírito Santo, se David não tem sido inspirado, se o Espírito Santo não tem soprado no coração de David, se David não tem deixado o Espírito Santo soprar no seu coração, e nós precisamos disso, porque por nós mesmos, nós somos egoístas. E por nós mesmos, nós não conseguimos entender a vida dos Mefibosetes que Deus coloca na nossa vida. Há dias alguém me estava a dizer, tu deste 10 anos da tua vida por esta pessoa, vais dar mais? Disse, mais 10 anos. Mais 20, mais 30. O tempo que for preciso. Para que a pessoa entenda quem Deus é, o amor de Deus, a benevolência de Deus, a bondade de Deus, o tempo que for necessário. Mas a pessoa não evoluiu assim tanto. Eu não tenho um medidor de evolução espiritual, nem um medidor de evolução ética, nem um medidor de evolução moral, nem um medidor de evolução de coisa nenhuma. O importante é que aquela pessoa era um Mefibosete que chegou à minha vida. Mais de 30 anos. Já explico porquê. Porque o amor de Deus não tem tempo. É prolongado, é extenso, é extensível, é apaixonado. Então, o que é que as pessoas procuram hoje de nós? Amor. Inspiração. Se nós não temos inspiração, sabe como é que nós procedemos muitas vezes? Nós chegamos ao pé de alguém, ouvimos o seu pecado, dizemos, você tem este pecado, eu tenho aqui esta técnica, a técnica é orar 150 vezes, você fica de joelhos, vai a um retiro espiritual, a um encontro, se vier do encontro e não mudar, eu desisto de si. Escute, se você vier do encontro e não mudar, está tramado comigo, porque não deu resultado. Você agora tem que ir à igreja, depois da igreja tem que entrar num grupo qualquer, depois de um grupo qualquer tem que tocar no louvor, porque se você não fizer nada para o Senhor, você não está tratado. Mas ninguém se preocupa que aquele Mefibosete teve 20 anos a viver perto do lixo, numa barraca, num lugar de miséria, numa cidade miserável, onde só entravam pedintes e miseráveis. A mente dele estava conformada com aquilo. E nós somos muito hábeis em dizer, olha, você quer Jesus? Quero. Então faça isto. Venha cá, qual é o seu problema? Eu tenho um pecado grave na área do não sei quê. Então, olha, tenho aqui a questão técnica para a sua vida. Comece já a orar, fique já de joelhos, você tem que aceitar já Jesus, amanhã é batizado, no outro dia vai a um encontro, no outro dia isto, no outro dia aquilo, no outro dia não sei quê. E a pessoa que não entende nada, porque saiu de um lugar que não tem nada a ver com o nosso. Nós nem lhe damos tempo para contar a história da vida dela. Nós não percebemos o que é que está por detrás daquilo. Nós não queremos muitas vezes saber porque é que a pessoa chegou àquela condição tão deplorável. Os termos de rejeição, a vida familiar, as catástrofes no passado, as catástrofes familiares, as catástrofes emocionais da pessoa, e nós dizemos, não, nós temos aqui uma técnica. Qual técnica? A técnica da religião. Você agora vai a um grupo familiar, chega ao grupo familiar, a gente vai estar consigo, você canta 3 cânticos, tem que estar curado. E não é assim. Cada pessoa é uma pessoa, cada alma é uma alma, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma história que precisa ser ouvida 10 vezes, as vezes que forem precisas, para que ela seja liberta. Nós temos que chegar ao coração dessas pessoas, como David chegou ao coração de Mefibosete. Ou então seremos mais uma Aquir, apanhamos a pessoa da rua e colocamos-no num lugar miserável e deixamos-la estar. David pegou em Mefibosete, porque ouviu a unção, ouviu a inspiração, ouviu a voz, ouviu a vontade, ouviu o som. Deus entrou nele, moléculas de Deus entraram em David, a fragrância do amor foi expandida e ele amou Mefibosete, o neto do seu inimigo. O neto do seu inimigo. E David disse, olha, vais comer à minha mesa todos os dias da tua vida. E David disse, se os irmãos lerem a história, Deus disse a David, para que faças benevolência, uma vez, para que mostres a benevolência de Deus 2 vezes, para que faças benevolência para com Mefibosete 3 vezes, ou mais.
E sabe o que quer dizer benevolência em hebraico? Amor. E sabe o que quer dizer amor? O amor é paciente. E sabe o que quer dizer no contexto bíblico em grego e hebraico que o amor é paciente? Que o amor gasta o tempo que tiver que gastar. Espera o tempo que tiver que esperar para ver estabelecido um compromisso de Deus na vida das pessoas. E David percebia isso muito bem. Porque a Bíblia diz que ele esperou pacientemente no Senhor. Ele esperou, quando guardava as ovelhas do seu pai, ele esperou em Deus, e esperou em Deus, e todos os dias esperava em Deus, e confiava em Deus, e se agarrava a Deus, e se ligou a Deus, e ele percebeu, passaram 20 anos. Não importa o tempo que passou, mas eu esperei por Mefibosete. Eu esperei por honrar o compromisso que fiz em 1 de Samuel, capítulo 20, versículo 11, com Jónatas. Eu honro o compromisso que eu fiz com o meu grande amigo Jónatas, que eu iria cuidar, amar, restaurar os filhos se ele morresse. E Mefibosete sai do lugar da pobreza e entra no palácio. E sabe qual é o verdadeiro ministério para a igreja? É tirar pessoas do lugar da miséria e trazê-las para o palácio. Abrir-lhes a porta do palácio. Abrir-lhes a mesa do palácio. Restaurar a vida dessas pessoas. E pensem bem, todas as pessoas são príncipes. Todas. Mas nós não encaramos isso assim. Todas são príncipes. Seja quem for, tem uma história, tem uma alma, é um ser humano, é um ser valioso para Deus, é gente preciosa, são príncipes. Mefibosete, o príncipe, viveu no lugar da miséria 20 anos. Teve que aparecer um homem que amava o Espírito Santo para ter revelação do amor e da benevolência de Deus para resgatar esse príncipe miserável da miséria e pô-lo no palácio a comer à sua mesa. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Esta é a história que eu mais amo da Bíblia. E vem um homem, e David nunca lhe chamou coxo. David nunca disse, é atrasado mental, é esquizofrénico, é endemoniado, é um pervertido, é um imoral sexualmente, é um desclassificado, é um desvalorizado, é um que só peca. David não disse isso. David disse, Mefibosete disse, eu sou um cão morto. E David disse, eu vou-te restituir tudo o que era do teu avô Saul, todas as terras e riquezas, e vais comer à minha mesa todos os dias. E esta é a diferença, se nós queremos ou não conhecer o coração das pessoas. É muito fácil conhecer o pecado, é muito fácil conhecer o comportamento, e é fácil ter técnicas para mudar o comportamento, mas é difícil conhecer o coração. Só conhece o coração das pessoas quem conhece o coração de Deus. David conhecia o coração de Deus e o amor de Deus. E o amor é paciente, benevolência, benevolência, bondade, benevolência, benevolência, benevolência. E bondade significa benevolência, amor de Deus significa passar o tempo que for preciso passar para restaurar alguém. Passar o tempo, o amor paciente, paciente significa, na Bíblia significa prolongado, alongado, com o tempo que for necessário e apaixonado. Então David, quando viu Mefibosete, teve um amor apaixonado por aquele homem. Um amor, o tempo que fosse necessário, David investia esse tempo para demonstrar esse amor apaixonado àquele homem. Então o amor é paciente. O amor tem a extensão de tempo que tiver que ter para alcançar alguém. Amém? Eu lembro-me quando andava com o Ulisses, muita gente me dizia, lá anda ele todos os dias com o Ulisses. O Ulisses foi transformado no seu caráter. Foi um homem que foi salvo, um discípulo tremendo, tinha dificuldade em gerir dinheiro e no fim abençoava toda a gente e dava o dízimo. Porquê? Porque o amor cura. A técnica religiosa não cura nada. Os nossos conceitos não curam ninguém. O amor cura. Amém? O amor cura. O amor cura. E Deus disse a David, ama Mefibosete. Eu não sei em condições em que ele vem, se cheira mal, se comeu do lixo, se vem com os pés todos esmagados, se não está louco por estar naquela cidade de loucura durante 20 anos, mas ama Mefibosete. Porque o nome dele é aquele que vai derrotar a vergonha.
Então o amor é paciente, ou seja, o amor tem que ter o tempo que tiver que ter. Nós temos que amar o tempo que tivermos que amar para que alguém seja restaurado. Nós temos que ter um compromisso com o amor e com a pessoa para que a pessoa mude de vida. 20 anos é o tempo. 5 dias é o tempo. O tempo que for necessário para amar alguém, para que Deus estabeleça este compromisso nosso com a pessoa e a pessoa seja tratada, ajustada, amada, liberta, seja o que for. Mas de forma apaixonada. Eu sempre digo, se nós amássemos assim tantas pessoas, como Deus queria que nós amássemos, o mundo estaria diferente. E a Bíblia diz que o amor é benigno. E o amor benigno é aquele amor que não atenta, escute bem, para os nossos interesses, mas faz tudo para restaurar e abençoar a vida dos outros. Sabe qual é o problema de muita gente que não sente a unção de Deus? É que não consegue se dispor e a sair do seu egoísmo para amar a vida dos outros. A unção vem para quem ama. O Espírito fala a quem ama. O Espírito revela coisas a quem ama, não revela a toda a gente. Então a benignidade do amor, o amor benigno, como diz lá em 1 Coríntios, né? O amor é paciente, o amor é benigno, significa que o amor é o amor em alguém, o amor de Deus por inspiração do Espírito Santo em alguém. É um amor que faz tudo apaixonadamente para restaurar alguém e dá tudo o que é possível dar para que aquela pessoa seja tratada. E diz que o amor não é ciumento, ou seja, o amor não atenta para os seus próprios interesses. E David mostrou isso. Há aqui alguém da casa de Jónatas, porque eu quero amá-lo o tempo que for preciso. Conhecer o coração dele no tempo que for preciso. Apaixonadamente o tempo que for preciso. David queria dizer, a minha paixão não irá diminuir. O meu amor não se irá esgotar. Eu irei dar tudo a Mefibosete o que for preciso dar. Até vai comer à minha mesa. E eu não vou ser egoísta. Eu vou-lhe dar tudo que pertencia a Saul. Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. E agora eu vou-lhe contar aqui 3 histórias. 3 ou 4 simples. O João conhece. Há um rapaz que ele veio para um centro, não sei se 2, 3, não me lembro. E o rapaz vivia no bairro 25 de Abril, os irmãos morreram, o Onofre. E nós não percebemos a influência que nós temos na vida das pessoas. Eu sempre que vou à Feira Nova, eu cumprimento e digo, Zé, tenho que vir beber um café contigo, que ele é Zé Miguel Onofre. Tenho que vir beber um café contigo, ele cumprimenta-me sempre. E ele mudou de vida, não consome drogas duras, já nem fuma, está a ficar mais gordo, trabalha ali há uma data de tempo, fiel ao seu trabalho. Eu estou sempre que lá vou, Zé, temos que beber um café, temos que estar juntos. E um dia aparece um irmão que cantou aqui, o Dário, um irmão brasileiro que cantou aqui com a esposa, cantava, teve no ministério do António Cirilo, e o Dário também trabalha lá, a arrumar carros, os dois. E diz assim o Dário para o Zé Miguel, para o Onofre, Onofre, você siga esse cara aí, siga esse cara, siga o Kim, vá atrás do Kim. E diz assim o Zé Miguel, vou-te dizer uma coisa, se o Kim não salvasse a minha vida, eu estava morto. E o Zé nunca me disse isto. E naquele dia eu ouvi isso. Eu disse, é abençoado Mefibosete. E sabem, ele até é marreco, não é, João? Nunca lhe chamei nomes, nunca o tratei por nada depreciativo. Há dias fui visitar a Albertina, aquela senhora ali, abençoada. Fui com o Virgílio e com a Ana Maria visitar a Albertina e paro o carro ao pé do Fórum do Barreiro e vem um rapaz com máscara, pede-me uma moeda e disse, como é que te chamas? Miguel. É, Miguel, o que é que estás aqui a fazer? Tenho 43 anos, consumo drogas desde os 17 anos, ando a tomar metadona, pá, preciso de comer, tenho uma filha de 13 anos, a minha mulher separou-se de mim e disse, olha, vou estar contigo todos os dias. Ontem eu estava a falar com uma pessoa na igreja, até estava sentado no chão, no passeio, era onde havia lugares, e ele passa, eu não o conhecia sem máscara, ele passou sem máscara. Disse, então não foste lá ter comigo? Eu disse, Miguel, pá, desculpa lá, não passei lá. Então as pessoas
gostam da nossa influência. Quando nós demonstramos amor e queremos conhecer a história do coração delas. Eu vou contar-vos mais uma história. Estava a falar com a Clara ontem, na rua, e passa o rapaz, o Arthur, o rapaz que bebeu uma cerveja e comeu um rissol. 55 anos, preso não sei quantos anos. Pá, roubaram-lhe a bicicleta agora há dias. E ele passa, ei, estás bom, olha, vou-te dizer uma coisa. Pá, ainda bem, sabes, eu já bebi o leite todo que tu me levaste. E a comida que eu tenho comido este mês foi aquela que tu me levaste. Está quase a acabar, mas ainda bem, olha, sabes, pá, obrigadinho. E depois a Clara até tirou umas bananas para lhe dar. Os nossos mefibosetes, se calhar nunca vêm aqui à igreja, como nós chamamos a igreja. E ele assim, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mas sabe, interessei-me por conhecer o coração desta gente. Pessoas que estavam a viver em Lodebar, na cidade dos miseráveis, que nós temos que resgatar para o palácio. E às vezes eu ouço falar a pessoas, eu quero um ministério, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero isto, sentir a presença de Deus. É quando nós estávamos a cantar, venha ao teu reino. Isto é perigoso, porque reino são pessoas. O reino de Deus são pessoas. E se nós cantamos, venha ao teu reino, virão pessoas à nossa vida. Para nós instalarmos o reino no coração delas. E é tão bom quando nós ouvimos dizer, tu salvaste-me a vida. Tu tiraste-me de Lodebar. Tu fizeste tudo para que eu comesse à mesa. Tu trouxeste-me para o palácio. Tu ajudaste a mudar a minha vida. Tu ajudaste a mudar a minha vida. Tu conheceste o meu coração. O Espírito Santo te usou para conheceres o meu coração. Interessaste pela minha história. Eu era ex-presidiário, ex-toxicodependente, ex-corrupto, ex-bandido, ex-isto, ex-aquilo, ex-não sei quantos. Mas tu nunca classificaste isso. Nunca te interessaste por isso. Interessaste pela minha vida. Interessaste pela minha vida. Interessaste pela minha vida. E sabe, a questão é esta. Nós achamos que somos David, mas às vezes somos coxos dos nossos pés. Nós sempre achamos que nesta história o personagem que nós somos é David. Que nós chegamos lá e fazemos de benevolência e que temos o critério do palácio, o protocolo palaciano e mas às vezes nós somos tão coxos na nossa ação, no nosso amor. E não somos mais do que um Mefibosete, só que estamos fora do lugar da miséria. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Quer sentir a presença de Deus? Dê a sua vida pelos outros. Quer sentir a presença de Deus? Ame conhecer as histórias das pessoas. Quer sentir a presença de Deus? Ame amar o coração dos outros. Quer ter unção? Ame o coração das pessoas. É tão bom perceber a influência que o Espírito Santo nos dá sobre a vida dos outros. Amém. É o amor que cura. É o amor do Espírito Santo em nós, o amor de Deus que restaura vidas. Amém. Tenha coragem de dizer, vais comer à minha mesa. Vais entrar no meu palácio. Quero te tirar do lugar de miséria. Quero te tirar do lugar de miséria. Sabe, eu podia ouvir 150 pregações dos melhores pregadores do mundo, mas nenhuma delas chegava ao meu coração do que ouvir o Onofre dizer, tu salvaste a minha vida. Eu podia estar morto.
Isso é mais importante do que qualquer pregação. Pense nisto. Pense nisto. O que é que nós fazemos com a nossa vida? David ouviu a inspiração do Espírito Santo. Ainda bem que o Espírito Santo soprou a fragrância do amor, a essência da vontade de Deus. O Espírito Santo falou ao coração de David. Aquele som da sua vontade. Alguém da família de Jonatas, para que eu possa amar apaixonadamente, possa trazer para a minha casa, possa lhe dar comida à minha mesa, e ele possa viver no palácio para sempre. O que é que Jesus fez? Esta semana estava a ouvir Marcos 4, Marcos 5, Marcos 6, Marcos 7. Em todos estes capítulos de Marcos, Jesus nunca parou. Parou uma vez para orar no monte. Todos os outros movimentos de Jesus, ou curava alguém, ou libertava alguém, ou curava as pessoas dos doentes, ou multiplicava o pão, ele fez tudo por toda a gente. E nós às vezes dizemos, quer ser como Jesus. Quer ser como Jesus. Que Deus nos faça apaixonados por pessoas. E nunca achemos que o tempo é mal empregue por gastar, ou dispensar, ou investir tempo na vida dos outros. Amém? Nunca, nunca, nunca. Nunca. Que nós, quando formos para o céu ter com Jesus, Jesus nos possa dizer, estás a ver aqueles? Eu usei-te e tu foste obediente. Aquela gente toda está aqui hoje a comer à minha mesa, mas eu usei-te para os tirares do lugar da perdição, do lugar da miséria, do lugar do lixo, do lugar da favela. Eles hoje estão à minha mesa, porque tu foste obediente. Ministério e Evangelho é isto. E sabe o que é que nos leva a não fazer isso? Quando nós estamos sempre a criticar os outros, a julgar as atitudes dos outros, a inspecionar a vida dos outros. Ele é um pecador, não merece o meu tempo. Ele caiu outra vez em pecado, não merece que eu invista na vida dele. Toda a gente merece. Porque toda a gente é um ser humano. Toda a gente é um príncipe que por acaso vive de vez em quando no lugar do lixo. Mas toda a gente é uma alma. Toda a gente é um príncipe. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Amor que dure, que se prolongue, apaixonado. Vamos ficar de pé. Ai Deus, querer barrar.